Hoje vamos falar sobre as facetas de porcelana por aqui. É tão bonito olhar para um sorriso e ver ele bem retinho, alinhadinho, branquinho, não é mesmo? As facetas estão ganhando as pessoas. Mas será que todo mundo pode colocar? É sobre isso que a dentista Karine da Odontotop vai conversar conosco hoje. Karine, o que são as facetas aí para o pessoal de casa que nunca ouviu falar? Boa tarde, obrigada pelo convite. Com relação às facetas, nada mais é do que um tratamento estético indicado para quando o paciente está com alguma queixa com relação à estética do seu sorriso, ou com relação à cor, formato e harmonia do sorriso e até mesmo pequenos alinhamentos, desalinhamentos, né, que existem e a gente pode corrigir através das facetas em porcelana. E todo mundo pode colocar? Essa é a pergunta, acho que a maioria das pessoas que acham bonito querem saber. Isso mesmo, as facetas, de modo geral, elas podem ser colocadas em qualquer paciente, porém, a gente precisa ter uma indicação correta para cada caso. Exemplo, quando um paciente, ou ele é muito jovem, ou ele quer colocar facetas em porcelana, mas a gente consegue trabalhar com outras alternativas, a gente sempre busca alternativas que serão mais conservadoras. Então, às vezes, o paciente está com queixa da cor do sorriso. Muitas vezes só o clareamento vai resolver. Então, a gente não indica a faceta para todo e qualquer paciente, desde que faça uma avaliação e um diagnóstico correto e preciso, levando em consideração um tratamento mais conservador e indicado para cada caso. E esses dias a gente estava falando por aqui sobre o bruxismo, né? Que desgasta os dentes, que aperta os dentes. Quem tem isso pode colocar as facetas ou vai danificar elas? A gente diz que o bruxismo, ele, além de ser muito comum, ele basicamente é uma contraindicação para todo tipo de tratamento. Porém, como o bruxismo é muito comum, a gente precisa controlar esses hábitos, a gente precisa entrar com um tratamento que controle esses hábitos. E eu sempre digo que assim como um dente natural precisa de cuidados e um dente natural se desgasta com o bruxismo, as facetas, quando são instaladas, também precisam ter um cuidado, porque o bruxismo pode sim desgastar as facetas como vai desgastar os dentes naturais. Então, pacientes com bruxismo podem instalar as facetas em porcelana ou em cerâmica, porém, precisa ter um cuidado e um controle especial relacionado a isso. E qual é a diferença da cerâmica e da porcelana? Basicamente, a porcelana é um material que, a longo prazo, ela vai ter uma durabilidade maior quando comparada às resinas. A indicação de cada caso vai depender principalmente de como esse dente se encontra. Por exemplo, se é um dente que é muito escurecido e o paciente tem como queixa a resolução da cor, provavelmente a gente vai estar indicando uma faceta em cerâmica, porque ela tem o poder de mascarar mais a cor do dente que está embaixo. Agora, se a queixa do paciente é cor e também alteração no formato, a gente também vai estar podendo entrar com as facetas em porcelana que vão estar conseguindo resolver essa questão de cor e formato. A resina, a gente também indica para casos onde são mais pequenos os ajustes que a gente vai precisar fazer. Então, quando, por exemplo, a gente precisa mudar pequenos detalhes no formato, pequenos detalhes na cor, a gente consegue entrar com a resina. Porém, são materiais completamente diferentes e quando bem indicados e bem conduzidos, ambos terão um resultado estético muito favorável. A cerâmica, como eu disse anteriormente, a longo prazo, ela tem uma estabilidade de cor melhor e a textura de superfície dela, ela confere mais brilho, mais um aspecto realmente mais duradouro a longo prazo. As resinas, elas têm a tendência de pigmentar com mais facilidade, mas desde que bem conduzidas, elas são sim muito bem indicadas. Eu ia perguntar sobre essa questão de bem conduzidas, também vai muito do paciente, né? O dentista tem que fazer o seu trabalho bem, mas o paciente tem que cuidar em casa também. Tem algum cuidado extra em quem tem facetas? Eu sempre digo que assim como a gente cuida de um dente natural, a gente precisa de manutenção, assim como a gente precisa evitar abrir embalagens, morder tampa de caneta, roer unha com dente natural, a gente também precisa tomar esses cuidados
com facetas tanto em cerâmica ou porcelana e também faceta em resina. Então eu sempre digo que o dente que Deus fez a gente precisa cuidar. O dente que o dentista vai instalar também precisa de cuidados. Mas basicamente, se o paciente cuida, tanto fazendo manutenções no dentista quanto cuidados ao evitar abrir embalagens e evitar, por exemplo, algo que possa danificar as facetas, é muito difícil que elas quebrem ou fraturem com o passar do tempo. E tem uma idade mínima para colocar? Você falou antes que se é muito jovem, vocês vão avaliar mais o caso com cuidado. Tem uma idade mínima ou é só não ter mais dente de leite? Então, com relação à idade, quando o paciente atinge, por exemplo, 18 anos, a gente já consegue colocar as facetas em cerâmica. Porém, a gente sempre avalia, porque por mais que é um desgaste muito sutil, é um desgaste muito conservador. Hoje os profissionais têm uma tendência e uma preocupação em executar esses desgastes de forma minimamente invasiva e conservadora, ou seja, desgastar realmente o mínimo do mínimo necessário. Mas, se a gente entende que consegue resolver o caso e que vai conseguir conferir estética, função e vai resolver o problema harmônico com resinas, a gente faz apenas acréscimos em que não seja necessário desgaste. Porém, quando é um caso que a resina não vai conseguir resolver, a gente precisa entrar com desgaste um pouquinho, não digo nenhum desgaste maior, mas precisa entrar com as cerâmicas que sim necessitarão de um pequeno ajuste, um pequeno desgaste um pouco maior quando comparado à resina. Mas ambos, existe essa preocupação e essa consciência dos profissionais de hoje, os profissionais bem instruídos em realizar preparos muito leves, preparos muito sutis, porque os pacientes têm muita preocupação que, eu vou fazer faceta, eu vou ficar com o meu dente desgastado. De certa forma, um leve preparo é necessário, porém, isso é conservador. Isso não vai desgastar o dente a ponto de fragilizá-lo ou quebrá-lo no decorrer dos anos. Muito importante ressaltar isso, né? Porque muita gente tem medo de colocar as facetas por conta desse desgaste. Muito obrigada, Karine, mais uma vez.